importa é transformar. Portanto, nos manuscritos econômicos filosóficos, um dos primeiros documentos do campo do materialismo histórico dialético, o nome já diz, manuscritos, né? Porque no pensamento marxiano tem algumas formas de escrever, de produzir, porque Marx não estava preocupado como nós, né? Patrícia, Cláudia, enfim, outros professores aqui, correndo para pontuar, né? Publicação, porque senão não se mantém um programa de pós-graduação, né? Tendo que publicar. Há disputas pelas publicações, né? Nos periódicos A1, A2, B1, B2, saturou, né? Saturou de tal forma, porque esse modelo capsiano nos força a nos mantermos na academia desta forma, com publicação. Né? Vários colegas saem porque não conseguem, não dá conta desse modelo draconiano de manutenção na pós-graduação. Alguns ainda vão cavando por ali e conseguem publicar seus artigos. Marx, como estava na academia, não teve essa preocupação, não. Ele escrevia esboços, manuscritos, né? E deixava alguns publicados. A ideologia alemã, por exemplo, surgiu como esboço, e só em 1932, começo do século XX, ele é publicado. Né? Por isso que muitos falam que lá a Revolução Russa de 1917, né, não tinha um grande aparato teórico suficiente, né, para dar respaldo àquela ação, porque os documentos não estavam publicados. Muitos realmente foram publicados a partir dos anos 30 do século XX. Vide ideologia alemã. Quem conhece sabe relevante esta obra, o pensamento, portanto, do materialismo histórico dialético. Então, manuscritos econômicos filosóficos, depois vai dar base, vai dar fundamento à mais famosa obra, que é o Capital, né? Que antes tem o chamado os Grundrisse, que significa esboço na linguagem alemã, né? Esboço, rascunho. Ele fez muito rascunho, muito esboço, muitos manuscritos, né? No caso das teses, que nós acabamos de ver algumas, ele fez lá um rascunho. Engels, que era muito parceiro dele, falou assim: vamos publicar isso, né? Vamos publicar isso. Tanto é que naquela época, só para vocês terem ideia, o Engels era mais comedido que o Marx, né? E lá na Alemanha tinha um sentimento assim, entre os socialistas que não mais deveria ir pelo campo da revolução, e sim da reforma, um pensamento mais reformista. Aí o Marx escreveu Praxis Revolucionária. Aí o Engels, quando foi publicar, tirou o revolucionário, né? Então vocês percebam que essa parceria existiu ao ponto de eles concordarem com o que ficava ou não dentro do pensamento, dentro dos seus textos. Uma das coisas foi essa, né? Que foi publicado, portanto, sem a palavra revolucionária. Porque praxis revolucionária, na verdade, está fazendo mais está tendo uma contundência maior, né, de dissociação, de contradição ao pensamento filosófico hegemônico, que era esse da separação da contemplação e da ação. Portanto, aquele pensamento ali é chave nos manuscritos. A resolução das contradições teóricas só é possível de maneira prática, só por meio da energia prática do ser humano. Está lá, então, esse pensamento nos manuscritos que reforçam, portanto, essa ideia. Mas tem uma coisa que nós estamos falando aqui direto que não está batendo, que é um equívoco pensar que a praxis se reduz à prática. Da tradução do alemão, praxis é prática. Por isso, dominou, né, a tradução do alemão. É um equívoco. Só reduzir, olha só, reduzir. Por quê? Para o pensamento, portanto, do materialismo histórico dialético, há a combinação da teoria, a chamada busca da verdade, com a poiesis, a produção material, o fazer, e a atividade política. Né? Apareceu outro elemento aí, né? Que é o fato de você, obviamente, se envolver com aquilo que é
do conhecimento contemplativo, reflexivo. É, de fato, fazer com que o conhecimento tenha, como foi dito por Francis Bacon, né, uma verdadeira, né, uma ação, para ser um verdadeiro conhecimento. Travou? Então é isso. Então, e aí, bem, esse esboço inicial foi esboço para mostrar então como é que se situa a praxis. A praxis, na verdade, é um campo, como eu disse no começo da fala, amplo de conhecimento. Vocês viram, vamos lá na mitologia grega, muito rapidamente, mas tem um campo farto para se escrever sobre isso. Fomos na filosofia antiga, que também é um campo vasto, mas vimos só alguns pensadores rapidamente aqui, coisas soltas, breves, mas tem toda uma reflexão em torno do que eles estão expondo, refletindo e pensando. Fomos na filosofia contemporânea, aí ressaltando mais o pensamento, né, de Kant, de Hegel, de Foucault, né, que é um pensamento, eles fundamentaram um pensamento pautado na filosofia contemplativa, para depois chegar então no pensamento do materialismo histórico, que na verdade não separa. Aí vejam bem, há um aproveitamento, não é uma separação dicotômica, né, um de um lado, outro de outro, mas uma reunião desses conceitos, né, a contemplação e a ação, ou a teoria, a poiesis e a praxis, reunidas, né, juntas, quando a gente está falando do pensamento aqui no campo do materialismo histórico dialético. Então é, portanto, possível da gente pensar, refletindo um pouco contemporaneamente, que as mudanças práticas na sociedade estão se acelerando e nos desafiam a intervir nelas. Né? Isso é de forma geral, né, ligado ao que Agnes Heller, né, está nos, uma cultura social, né, está nos colocando ali. As cidades, coerente com seu nome, precisam de cidadãos e cidadãs. Cidade, na sua origem, né, tem a ver, portanto, com cidadão e cidadã, né, na etimologia grega, né, que quer dizer civitas, né, de civilização. E, portanto, ao trazer esse tipo de reflexão, a Agnes Heller está nos chamando a atenção para que a territorialidade, o local onde nós estamos morando, envolvidos, né, ele tem uma relação forte com a possibilidade de transformação. Ela é ocorrente e ocorrida, está em movimento, né? Então, cabe a nós, cidadãos e cidadãs, nos percebermos como parte desse movimento e agir ou não nela. E aí é uma reflexão que nós próprios deveremos fazer com relação a isso, não é? Porque ao pensar que a cidade é construída, né, por cidadãos e cidadãos, nós estamos entendendo que esse cidadão e essa cidadã são partes constitutivas de uma totalidade que envolve essa sociedade, portanto não dá para ficar separando as coisas. E aí é que dá, como é que a gente enxerga esse movimento? E olhando inclusive para a educação, né? Olhando para a educação, como é que a gente enxerga este movimento? E é isso. Pensar a escola ou como reprodução ou como mudança. É uma possibilidade, né? Nós, por exemplo, poderemos pensar que, né, a escola pode ficar do jeito que ela está, ou a educação, levando, portanto, a uma concepção mais ampla de entendimento a respeito do assunto. Educação pode ficar como está, na linguagem de Bourdieu, né? Ou seja, vamos manter como está.
É a lógica da reprodução. Isso serve também para o ser que está envolvido na educação, como nós lemos nas teses sobre Feuerbach, né? Esse ser que quer transformar ou o ser que quer manter e reproduzir. Dizem alguns pensadores que nós profissionais da educação, somos seres da reprodução. Né? Ou na linguagem francesa, bricoleur, que faz bricolagem. Ou na nossa linguagem, recorta e cola, né? Então, é aquele que está em movimento de não criação. Isso é sério, né? Mas há alguns pensadores que a gente não dialoga muito. Por exemplo, Pirrenot, vocês conhecem, né? Pirrenot está nessa abordagem aí, que o professor é esse ser que não cria, que reproduz. Tá? E aí vem essa provocação, tá? Tem essa provocação para nós. Nós vamos ficar reproduzindo o que a escola é, né? Não sei se vocês sabem de um texto que é da volta do personagem do século XVI ao século XXI. Já viram esse texto? Não. O personagem vem ao século XXI e encontra tudo mudado. A religião, o padre está de costas para o altar, ora que de respeito, né? De costas para o Santíssimo Sacramento e tal, né? E ele já não está concordando com isso. A missa não é mais em latim, né? A missa não é mais em latim. As famílias totalmente mudadas, né? É pai separado, mãe separada, é casal de homossexual, né? Então ele vê tudo mudado. Aí quando ele chega na escola, ele se sente em casa. Está tudo do mesmo jeito, né? Um atrás do outro, igual nós estamos aqui, alguém na frente falando, né? Dono do saber, do conhecimento, transmitindo esse saber, né? E os receptores recebendo esse saber, ele se sentiu em casa. Esse texto é bem representativo de uma situação de reprodução na educação, de reprodução na escola, né? De manutenção do status quo, da situação tal qual está. E aí nós estamos trazendo um pensamento de que a escola é parte da sociedade, portanto, se ela é transformada, a sociedade pode ser transformada. E vice-versa, né? Óbvio. Né? É uma instituição dentro de um todo. Tá? Então, é a partir disso que a gente pode refletir. Aí, com relação ao PIU, né? Projeto de Intervenção Local, onde é que a gente está situado? Né? Na reprodução ou na mudança, né? Mudança social, no caso. Tá? Porque, de repente, o nosso PIU, e é isso que nós vamos fazer, né? No processo de orientação, ele pode estar simplesmente fazendo o mais do mesmo. Eles podem estar só reproduzindo. Muito cuidado, por exemplo, com um tema que está posto em várias propostas, que é a evasão. Né? Que é a evasão. A gente pode estar fazendo algo que já está posto para nós. Né? É o conhecimento dado. Ou seja, a problemática da evasão na educação de jovens e adultos. Tá? Muitas vezes a gente tende, já estou dando dicas, né, para desenvolvimento. Muitas vezes a gente tende a perceber a evasão de forma superficial, como de repente o sujeito da educação lá, o educando, o alfabetizando vem para, né, recuperar, entre aspas, né, salvar o tempo perdido, entre aspas, aí, né, para se educar, a se formar, se capacitar, e de repente não encontrou condições favoráveis de manutenção na escola, na educação. E a gente vai atrás das causas. Lá vamos nós para o final do PIU. Quais são as causas da evasão? Né? O sujeito que trabalha e estuda, uma das causas, aí ele fica cansado. Né? O sujeito que não consegue acompanhar o ritmo da escola, o ritmo da aprendizagem, aí ele sai. Né? O que mais? Podemos ficar enumerando aqui. Há o marido que não deixou a mulher estudar, né? Porque ela tinha que ficar em casa fazendo a janta para quando ele chegar do trabalho ter o que comer, né? Por aí vai. Então, por que ela quer aprender nessa altura do campeonato? Né? Para que mesmo? Qual é a utilidade? Qual a praxis? Né? Então, vejam, aí a gente encontra isso como resultado do PIU.
já vou dizendo, é o mais do mesmo. É o mais do mesmo, a gente está cansado de ler isso, de acompanhar propostas nesse nível. Quer trabalhar a evasão neste campo da mudança, entrando na gênese do que é a relação ensino-aprendizagem, o pertencimento à relação professor-aluno? Então, vá de fato perceber, pesquisar quem é esse sujeito, por que a educação para ele não foi dada no tempo certo, no tempo adequado. Aí você já vai para outras vertentes do pensamento, como por exemplo, o território, onde é que essa pessoa morou? Era que tinha condições de enviar seus filhos para ter um avanço na escolarização, e essa escolaridade era exercida por médicos, advogados, juízes, o delegado político, o padre, o pastor, né? Era um bico, né? Era um a mais, né? Que esses profissionais liberais ou autoridades da cidade, do município, exerciam para tentar educar, né, aquela população. Então, olha só, o que eu estou falando aqui? Que tipo de acesso essa pessoa, né, acesso ou não acesso, teve com relação à educação? Tá? Então, essa é uma das questões, de onde vem essa pessoa, né, como é que foi a educação no local onde ela esteve, qual é a cidade ou o território, né? Ou seja, aí ela passou a ter televisão dela com som e tudo, né? 1995, sem energia nessa cidade e sem água, né? Sem água, só depois do chamado programa Luz para Todos, aí depois dos anos 2000 é que instala a luz. A água, aqueles poços, né? Quem conhece a região do Nordeste sabe o que eu estou falando, os poços que foram instalados, mais de 1000 cisternas, 1 milhão de cisternas, né, que foram instaladas. Então passou a ter a água dessa forma. Então olha só, isso eu estou falando do meu lugar, né? Lá da minha família. E quantas não são assim Brasil afora, né? Tá bom? E a gente vem para as regiões mais centrais, Brasília, ou algumas regiões de Goiás, que aqui estão, né, tem presenças, ou algumas regiões de Minas. A gente vê uma situação mais avançada do ponto de vista educativo, mas esquece de observar esse processo de migração, né? Da onde a pessoa veio. Tá? Quais foram as condições objetivas que elas tiveram para estar e ingressar na educação e se escolarizar. Então esse é um ponto, com relação à escola e à reprodução. O outro com relação à pesquisa. A situação é a mesma, né? Com relação à pesquisa, cabe nos observar que tipo de pesquisa a gente vai querer desenvolver. Infelizmente, nós estamos em um modelo de sociedade que preza muito pela meritocracia. E na meritocracia, o que é que acontece? As pessoas vão atrás do título, pura e simplesmente, né? É claro, né, por uma lógica de uma sociedade que preza pelo individualismo, a gente vai sempre querer estar em busca de, como diz o Bourdieu, galgar espaços, né, na escala social, de status social, né? A educação, segundo ele mesmo, o Bourdieu, promove esse tipo de mobilidade social. E aí, fazer a pesquisa de qualquer jeito, entregar, defender e receber um certificado, tá bom. É uma reflexão generalizada a respeito disso, não se importando qual é a utilidade dessa pesquisa, para que ela vai servir. Ora, a gente vai aqui na biblioteca da UNB, a gente vê um bocado de trabalhos ali depositados, tem até o repositório que vocês acredito que já estão olhando, né? A Biblioteca Digital de Monografias, BDM, quem não sabe ainda, BDM, onde fica registrado, portanto, as monografias digitalizadas, que agora passou a ser entregue, pelo menos na Faculdade de Educação, só em CD, só na mídia. Então, para entrar nessa BDM, né? Quando eu fiz minha graduação, não tinha isso não, né? Eu que tive que ir lá na biblioteca e solicitar que a minha dissertação e minha tese entrasse no campo da digitalização, né? Começou o processo de digitalização só a partir de 2005, né? Minha dissertação em 2002, minha tese em 2004. Então não entrou, eu fui lá, pediu e entrou. Mas está lá, é um campo grande de pesquisa, né? Para a gente ter acesso. Só que a gente vai olhar e muitas das vezes essas pesquisas, como eu disse antes, são mais do mesmo, é uma reprodução, né? O que é muitas das vezes o referencial teórico?
Referencial teórico foi alguém que pensou alguma coisa, disse, refletiu sobre um determinado assunto, a gente vai lá, capta de forma direta, para fazer a citação direta, ou de forma indireta, fazendo uma paráfrase, uma recensão, enfim, e reproduz esse pensamento, né? É claro, no nosso nível de formação, no nível que nós estamos, né, para a graduação e também para a especialização, é difícil ou não recomendável estarmos construindo conhecimento original, próprio, né? Porque a academia faz isso, claro, né? A academia faz isso, mas aí é dizer que já era que discordar disso e dizer que sim, é possível construir conhecimento. O que a gente pode estar dizendo, cadê o Wesley? O Wesley está ali, né? De anciãos, pessoas que não têm formação nenhuma, que estão aí ensinando e ensinando gerações e gerações. Estou lembrando, Wesley, do seu César lá do Quilombo Mesquita. Quem é que foi para o Quilombo Mesquita? Muita gente foi aqui no Quilombo Mesquita. Pois é, seu César tem 88 anos, 86, aumentei um pouquinho, 86 anos, e é alguém de referência na comunidade, para as gerações, né, atuais. É alguém que esteve aqui na Faculdade de Educação, numa defesa do Alisson, escreveu sobre o Alisson, aqui a Patrícia, que foi orientadora, Patrícia Federiva, né, orientadora do Alisson, sobre o Quilombo Mesquita. Então lá tem esse tipo de conhecimento. Nós também devemos conhecer algumas pessoas assim, né? O professor, por exemplo, José Jorge de Carvalho, aqui da antropologia, ele reúne os saberes populares, pessoas que não têm formação acadêmica nenhuma, mas que são responsáveis por transmitir conhecimento. É como no movimento negro, o mestre griot, já ouviu falar do mestre griot? É aquele também responsável por transmitir conhecimentos. Então, só para vocês terem ideia, que nós estamos falando do conhecimento reificado, da academia, não estamos falando do conhecimento popular, né? Porque isso que eu estou falando aqui é conhecimento popular, que inclusive o conhecimento reificado se utiliza. Quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente vai para esse tipo de situação, né? Ouvir as pessoas que sabem determinado assunto para reforçar o nosso conhecimento reificado, sistematizado. Reificado está parecendo de rei, né? Sistematizado, tá? Então a gente vai para esse campo, muitas das vezes desprezando enquanto conhecimento, né? Você transforma o conhecimento popular em conhecimento sistematizado, tá? Porque a academia nos exige. Muitas pessoas tiveram problemas aqui com relação ao que produziram enquanto material de pesquisa ou conclusão do curso. Estou me lembrando do Sabiá no curso de letras. Sabiá é o nome artístico dele, né? Faz literatura de cordel. Ele fez a dissertação no cordel, no Instituto de Letras, né? Ele teve que saber quem é que ele ia, né, envolver para dar conta de aprovar aquela situação que não é comum na academia, né? Escrever como cordel. Então ele foi, apresentou e foi aprovado, né? Então tem situações assim que a academia nos exige enquanto conhecimento, mas dizer que o conhecimento está aí, né, inerente a qualquer sociedade, inerente a qualquer situação para nós conhecermos, né? Falar em Quilombo Mesquita, nosso encontro presencial lá, né, no segundo, nós recebemos muda de marmelo e vamos fazer um plantio aqui na FE agora na hora do almoço, quem quiser, tá bom? Pois tanto, a pesquisa é isso. Como é que a gente pode ver a pesquisa enquanto mudança? Ora, pesquisa, como nós estamos refletindo aqui, ligada à praxis, tá? Como é que eu faço uma pesquisa ligada à praxis? O nosso nome de proposta desse curso é um projeto de intervenção local. Se nós não entendermos o que é uma intervenção, não vamos sair do lugar. Uma intervenção é algo que serve para você, portanto, né, refletir sobre uma determinada situação, observar o que existe, o movimento que está presente, para ver se é possível alterar. A proposta de alteração quem vai fazer é você. Seja ela no currículo, seja ela na relação professor-aluno, seja ela na vida do educando, seja ela na situação do professor, seja ela na escola como um todo, e por aí vai.
De preferência, obviamente, que isso envolva uma chamada totalidade, daqui um pouco eu vou falar. Então, essa pesquisa, ela não nasce do nada, né? Quando nós vamos pesquisar, não existe uma tábula rasa que, né, mostra que não existe nada, certo? Nós fizemos um caminho aqui, desde filosofia, mitologia, para filosofia antiga, e isso já demonstra para nós o quão o conhecimento vem sendo construído. Então, a pesquisa, ela nasce de um conhecimento prévio do assunto, ou seja, você saber o que tem a respeito daquilo, não é? Quando eu falei de evasão, a primeira coisa que eu acho que ia fazer é consultar, que pode ser na Biblioteca Digital de Monografias, por exemplo, ou no banco da CAPES, enfim, né? Quais são os trabalhos desenvolvidos a respeito de evasão, saber o que eles trabalharam, saber se a gente não vai estar só fazendo a mesma coisa que já existe aí, né? Por aí vai. E de alguma observação anterior. Ora, vocês vão produzir um PIL ligado à sua atuação profissional. Vocês não vão inventar, né, de repente, de pegar um lugar que não tem nada a ver com o lugar que vocês estão envolvidos, como nós falamos antes. É a territorialidade envolvida, é a cidade envolvida, para que você possa, portanto, desenvolver sua pesquisa, né? E não vinculada a um aspecto de reflexão sobre essa pesquisa, mas que envolva uma série de, não gosto muito dessa palavra, de categorias para reforçar este conhecimento, ou para dar ênfase a esse conhecimento. Portanto, essa observação anterior é importante junto com conhecer o assunto, né? Qual a significação do tema escolhido? Porque muitas das vezes a gente não dá importância à escolha do tema, mas o tema é interessante, é importante que ele reflita aspectos, por exemplo, da atualidade. Você está escrevendo sobre o quê? Né? Para que vai servir, né? Qual a sua novidade? Quais são os valores acadêmicos e sociais? Tá bom? Vai ser mais um material que vai ficar na estante, né? Recebi meu título, enfim, é isso? Pronto? Pode ser, né? Isso é legítimo também, tá, gente? Isso é legítimo, a pessoa fazer o trabalho para ter o seu título, então. Mas nós estamos aqui refletindo sobre outra perspectiva, né? Esse trabalho vai servir para quê, né? Então deve ser algo nosso. Aí entra a questão da criatividade.